Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais na nossa disciplina de metodologia, trabalho de conclusão do curso, sobre o projeto de pesquisa. Nós temos a previsão de 3 atividades avaliativas nesse semestre. A primeira estava marcada para o dia 17, mas em virtude de uma orientação do colegiado e também pensando nas possibilidades de vocês terem alguma dificuldade em relação à pesquisa e desenvolvimento desse primeiro trabalho em virtude das chuvas, dificuldade de acesso à internet, nós prorrogamos o prazo para a entrega dessa primeira atividade avaliativa para uma semana depois. Então, vai ficar para o dia 24. E nessa primeira atividade avaliativa, vocês vão elaborar elementos pré-textuais do projeto de pesquisa de vocês e também as referências. Eu vou falar um pouquinho mais a partir de um arquivo para exemplificar melhor, para poder entender melhor, né? O que vocês vão me apresentar nessa primeira atividade, e depois eu vou falar mais sobre as citações indiretas, citações diretas, a partir daquele documento que eu utilizei para vocês, que é a norma da ABNT, a NBR 10520, para vocês saberem melhor como é que vocês vão fazer as entradas, como vocês vão fazer as apresentações das citações, e vão fazer citações diretas ou indiretas, como fazer isso, e depois como que isso é apresentado ao final, na parte das referências do projeto, e depois na monografia, no TCC, na dissertação, enfim, né, na tese de doutorado futuramente, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui, primeiramente, um documento. Eu peguei como referência aquele material que eu disponibilizei para vocês, quando falamos sobre o projeto de pesquisa, e podem utilizar também esse livro da professora Miraci Bustin e Maria Tereza Dias, Pensando a Pesquisa Jurídica. Apesar dele falar de pesquisa jurídica, ele tem uma parte sobre o projeto de pesquisa que pode ser bastante útil para vocês. Vou até mostrar aqui, sobre partes pré-textuais, estrutura do projeto, e foi com base nele que eu passei para vocês os elementos que o projeto de pesquisa deve ter. Então, lá no capítulo 6, elas desenvolvem aqui, lá na página, aqui tem falando da capa, da folha de apresentação, folha de rosto, na verdade, né? E aí vocês vão ter aqui, ó, o sumário do projeto de pesquisa, com os índices, ou com os elementos que têm que ser apresentados nele, na página 56, tá? Então, é com base nisso aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês a partir desse arquivo. Vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui esse documento. É fictício, eu fiz com base na dissertação que eu apresentei no mestrado, mas eu coloquei elementos como se fossem de um projeto de pesquisa, para vocês conseguirem fazer o de vocês de uma forma mais fácil, né? Acho que fica menos abstrato, quando a gente consegue visualizar. Então, coloca-se na primeira parte, o primeiro elemento pré-textual que vocês vão apresentar é a capa do projeto de pesquisa. Vocês vão colocar aqui, ó, o nome da instituição em negrito, todas as letras maiúsculas, centralizado. Lembrando que em toda pesquisa, em todo trabalho acadêmico, vocês devem utilizar a letra do tipo Times ou Arial, e via de regra, o tamanho da fonte é 12. E aí tem algumas regrinhas em relação às margens, por exemplo, a margem superior, 3 centímetros. Vocês podem ver que tem uma regrinha, ó, dá para ver que começa o texto, Universidade Federal de Minas Gerais, ele está começando em 3 centímetros. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu recomendo que vocês façam no Word, e aí vocês podem ou puxar aqui pela regrinha, para ficar em 3 centímetros, estão vendo? Ou então, vocês vão na parte de configuração desse documento, arquivo, imprimir, e aí vai ter aqui, ó, posso ter margens personalizadas, ou vou em configurar páginas, e aí a gente vai por aqui, ó, superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direita 2 centímetros também, certo? Vou colocar aqui ok, estava nesse padrão, depois eu vou voltar na setinha aqui em cima para o meu documento. Como se trata de um projeto de pesquisa para fins de graduação, vocês vão colocar Faculdade de Direito, Faculdade de Ciências do Estado, Faculdade de Ciências Sociais, enfim, né?
Faculdade de Ciências Contábeis, conforme seja o curso de vocês. Depois vem o nome do autor do projeto, em minúsculas, e logo abaixo a gente tem o título centralizado, com todas as letras maiúsculas em negrito. Depois do título, lá no finalzinho da capa, a gente vai colocar a cidade e o ano de apresentação. No meu caso aqui, como eu mantive da dissertação do mestrado, coloquei Belo Horizonte 2008. Depois a gente tem a folha de rosto. Na folha de rosto, nós vamos colocar o nome do autor, então, vocês, letras minúsculas, não precisa colocar em negrito, não devem colocar em negrito, e o título. O título em letras maiúsculas, em negrito, centralizado, mais ou menos no meio da página. Depois a gente vai colocar a finalidade. Qual o propósito desse projeto, desse trabalho que eu estou apresentando? Então, é um trabalho de curso, é uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutorado, ou é um projeto de pesquisa? No nosso caso, é um projeto de pesquisa. A gente vai colocar projeto de pesquisa apresentado ao curso de, vou colocar o curso de vocês, no caso aqui, eu tinha apresentado a minha dissertação perante a PUC Minas, então acabei esquecendo de mudar aqui, vocês vão colocar a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito, vai depender aqui também do curso em que vocês vão apresentar o projeto. Então, abaixo vem o nome do orientador, como vocês podem ver, professor doutor, professor mestre, professor Maurício José Godinho Delgado, foi meu orientador na dissertação. Muito bem. Esse alinhamento aqui, vocês podem ver que ele está diferente dos demais, né? Como é que eu fiz esse alinhamento aqui diferente dos demais? Seguindo aquela regrinha de normalização de trabalhos acadêmicos, que eu disponibilizei para vocês também, que está lá no drive da nossa disciplina, essa finalidade desse trabalho, ela deve ser recuada em 8 centímetros. Ah, mas como é que eu faço isso aqui? Ó, eu puxo nessa regrinha que está aqui em cima, pego aqui por baixo, colocar o cursor bem aqui, nesse retângulo, da setinha, e aí eu clico e vou arrastar até 8 centímetros. Outra forma de fazer é selecionar o texto, e lá onde a gente tinha feito a configuração também, colocar o recuo aqui em 8 centímetros, tá certo? Depois a gente tem a cidade, a data, o ano da apresentação, né, desse trabalho, e depois a gente vai ter os outros elementos. Então, folha de rosto, depois da capa, né? E depois da capa e da folha de rosto, a gente vai ter o resumo. O resumo a gente vai apresentar em bloco. Primeiro, vocês vão fazer o levantamento bibliográfico, ver, né, realmente qual vai ser o tema problema de vocês, quais as hipóteses a partir das nossas aulas anteriores, e só depois disso tudo é que vocês vão escrever o resumo. Eu vou disponibilizar esse documento para vocês, então não é o caso agora aqui da gente, eu só quero mostrar mesmo a questão da formatação, de quais elementos que vem, né, na sequência. Então, a gente tem a palavrinha resumo em negrito, todas as letras maiúsculas, lá no topo dessa página, centralizado. Depois a gente vai escrever um texto em bloco, falando sucintamente o que nos levou a pesquisar sobre esse tema, qual é a pergunta que eu pretendo responder, então a gente vai contextualizar de forma bastante breve por que a gente vai pesquisar sobre esse tema, qual é o problema que a gente pretende resolver, quais são as hipóteses que nós identificamos, qual o caminho que a gente vai trilhar para tentar verificar se essas hipóteses vão se confirmar ou não, certo? Depois que a gente faz esse texto em bloco, que eu vou te uma noção, aí vem a chave, a gente vai colocá-las minúsculas, separadas por ponto, tá vendo? E essas palavras-chave, elas vão estar relacionadas aos elementos principais, o que a gente vai tentar desenvolver aqui no nosso trabalho. Então, como aqui o meu trabalho era sobre os limites do poder de fiscalização do empregador, em contraponto com os direitos constitucionais do empregado, relacionados à privacidade, intimidade, as minhas palavras-chave foram poder, relação de emprego, direitos fundamentais, privacidade, colisão de direitos. Poderiam ser outras? Poderia, né? Mas vai depender aí do que vai ser a delimitação que vocês vão apresentar. A ideia aqui, palavras-chave, do que são os elementos principais. No meu caso, como contraponto entre poder
de emprego, foi importante trazer de colisão de direitos e relação de emprego para circular, né? Que se eu dissesse simplesmente direitos fundamentais, ficaria claro para o leitor qual seria o direcionamento que eu ia dar aqui dentro da minha dissertação, no caso, nesse documento específico era uma dissertação, no projeto de pesquisa de vocês. Para a atividade avaliativa número 1, não precisa, vocês não vão precisar fazer a versão do resumo em inglês ou em outra língua, tá? Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem que tem que apresentar, mas para o nosso trabalho aqui, para o que nós combinamos, não vai ser necessário. Então, nessa próxima página viria o abstract, que é o resumo em inglês. Aqui, gente, nós temos o sumário, e eu usei aqui o livro da professora Miraci e da professora Maria Tereza como referência para a gente ter os itens que serão apresentados dentro do projeto de pesquisa. Vocês, nessa primeira atividade avaliativa, vocês vão apresentar para mim o sumário dos tópicos. Eu não vou exigir de vocês a apresentação de um sumário já detalhado com as páginas, por exemplo. Esses pontinhos aqui a gente chama de tabulação, também não precisa se preocupar em fazer isso agora. Tem uma forma de gerar o sumário de forma automática. Depois eu vou ensinar para vocês no vídeo como que faz o sumário de forma automática. E até está errado aqui, deu erro de indicador, justamente porque eu retirei as páginas, tá? Então, vocês vão indicar para mim tema, problema. 2, revisão da literatura, que é onde vocês, quando forem me apresentar o projeto final, completo, é onde vocês vão mostrar quais são os autores que já trazem alguma contribuição em relação aos conceitos, às bases do tema e do problema que vocês vão discutir no projeto de vocês, no trabalho de vocês. Então, aqui vocês vão dialogar com os autores, mostrar, né, como é necessário, diante de conflitos, diante de lacunas existentes no objeto da pesquisa, por que é necessário, por que existe a finalidade, por que existe uma utilidade nessa pesquisa também. Objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, a justificativa, relacionando, né, com a revisão da literatura, por que é importante do ponto de vista social e acadêmico, qual que será que pretendem conseguir, né, trazer com o trabalho de vocês. Depois a parte da metodologia, com a indicação do marco teórico, as hipóteses, os métodos e técnicas de pesquisa, que tem a ver com o que a gente falou na última videoaula, né? Nas últimas videoaulas a gente falou sobre métodos e técnicas que vocês vão utilizar, as fases do trabalho, o programa para a realização desse trabalho, a bibliografia básica preliminar e as referências bibliográficas. Lembrando a diferença entre bibliografia básica preliminar e referências bibliográficas, bibliografia básica preliminar é aquilo que vocês entendem que vão utilizar no trabalho, não necessariamente já tenham lido. As referências bibliográficas são aquelas que vocês vão utilizar para a elaboração do projeto, desse trabalho que vocês estão apresentando nesse momento. Então, o que vocês utilizaram para fazer o projeto de pesquisa? Aí vai estar nas referências bibliográficas. O que vocês acham que vai ser útil para o projeto, né? Vai ser útil para o TCC, para a monografia? Aí vai estar na bibliografia básica preliminar. A bibliografia básica preliminar, ela vai trazer os autores que vocês já utilizaram e aqueles que vocês entendem que vão utilizar. É claro, né, pessoal, que nesse primeiro momento, como vocês ainda estão fazendo, gestando aí esse projeto de pesquisa, isso não vai ser uma enumeração exaustiva, taxativa, vocês vão poder incluir depois outras referências, outros documentos, outras fontes de consulta de forma livre, mas é só mesmo para vocês terem uma ideia. Aqui, eu vou pular essa parte, vou lá para a referência e depois eu volto, tá? Relativas às citações. Para essa atividade avaliativa, vocês vão me apresentar a capa, a folha de rosto, depois vocês vão me apresentar o resumo, o sumário, com aqueles itens, né, que a gente mencionou ali, com base no padrão proposto pela professora Miraci e Maria Tereza, e depois vocês vão me apresentar as referências. Bibliografia básica preliminar, se já conseguirem, ótimo. Se não, só as referências já será de bom tamanho, tá? Como que a gente apresenta as referências? Isso consta naquela NBR, a norma da ABNT,
10.520, eu também disponibilizei para vocês lá no Drive da nossa disciplina. E a forma de apresentação dessas referências, vocês podem ver que é por ordem alfabética. A gente coloca o nome referências em letras maiúsculas, em negrito. Depois a gente vai apresentar cada um dos livros, textos, tudo que nós utilizamos, leis, né? Posso fazer referência de filme, artigos, enfim. Todas as referências devem ser apresentadas em ordem alfabética. Eu vou sempre colocar o nome do autor depois do sobrenome. Então, vocês podem ver o primeiro, Alves, Amaury César. O nome dele é Amaury César Alves. Então, eu vou pegar o último sobrenome, vou fazer a chamada aqui desse autor pelo sobrenome dele. Então, como Alves, em ordem alfabética, vem antes de Alice Monteiro de Barros, tá vendo? Aí a gente vai organizar dessa forma aí, essa ordem alfabética. Vocês vão ver que o espaçamento aqui é um espaçamento simples. A gente vai aqui, ó, em parágrafo, e a gente vai colocar aqui o espaçamento antes 0, igual já estava, o depois 0 também, espaçamento entre linhas simples, porque o espaçamento no texto é de 1,5. Em todo o trabalho acadêmico, a gente vai utilizar o espaçamento de 1,5 centímetros entre linhas. Mas, especificamente nessa parte das referências, a gente usa simples. Além disso, nessa parte também, vocês podem ver, eu alinhei aqui, está tudo alinhadinho do lado esquerdo, e aqui parece até que está errada a formatação, né? Não está um texto justificado, como a gente diz, ó, não está retinho do lado direito, tem um dente aqui, né? Um buraco. Mas é assim mesmo, viu? A norma regulamentadora, as regras da BNT determinam que a gente vai fazer esse alinhamento aqui, ó, alinhamento à esquerda. A gente não vai fazer esse alinhamento justificado, não, olha só, ficaria mais bonitinho em bloco, igual a gente fez lá no resumo, né? Mas aqui a gente faz alinhamento à esquerda mesmo, e ficam esses dentinhos aqui do lado por conta disso. Além disso, olha só, como é que eu faço a indicação da obra? Primeiro eu coloco o nome do autor, colocando o sobrenome dele em letras maiúsculas, o último sobrenome em letras maiúsculas, com vírgula e o nome, o restante do nome. Ponto. O nome do livro em negrito, aí nesse caso tinha um subtítulo, a cidade, 2 pontos, o nome da editora, vírgula e o ano dessa publicação. Vão ser, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, vocês vão encontrar lá nessa norma, nessa NBR 10.520, para fazer essas referências. Então, toda vez que vocês tiverem dúvidas, né, é impossível saber todas essas regrinhas de cor. Na verdade, não é impossível, é muito difícil, né, e não é o objetivo. Então, vocês podem, todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho acadêmico, é recomendável que vocês façam essa consulta. E aí, olha só, quero só mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Barros Alice Monteiro de Proteção à Intimidade do Empregado, São Paulo, LTR, 1997A. Por que eu coloquei esse Azinho aqui depois do 1997? Porque neste trabalho que eu tinha feito da Alice Monteiro de Barros, eu tinha 2 obras. Quando eu usei, né, a Alice Monteiro de Barros, eu usei 2 obras dela, olha só. 2 de 1997. Então, eu tenho o mesmo sobrenome, a mesma autora, 2 obras de 1997. Para diferenciar uma da outra na hora de eu fazer as minhas citações ao longo do texto, eu coloco A e B depois do ano para diferenciar uma obra da outra. Por quê? Porque na hora que eu estiver fazendo as citações ao longo do meu texto, né, quando vocês estiverem redigindo lá ou fazendo os fichamentos de vocês, se vocês colocarem simplesmente Barros, 1997, vocês não vão saber de qual das 2 obras vocês retiraram aquele fragmento, aquela ideia. Então, por isso que é importante organizar dessa forma, certo? Então, à medida que vocês forem pegando os livros para consulta, né, para fazer o fichamento, para ver se aquela obra vai ser utilizada ou não, minha sugestão, já façam uma lista, seja no Word, seja à mão, eu acho que é até mais útil já fazer direto no Word, um arquivo que vocês vão chamar de referências. Todos os autores, sejam livros, sejam artigos científicos que vocês buscarem, vocês já façam essa transcrição, já coloquem essa referência, a forma de citar esse autor.
Por quê? Para que depois vocês tenham isso organizado e não se percam e saibam, ó, isso aqui eu já consultei, esse aqui eu ainda não consultei. Porque na hora que a gente está fazendo o texto, é muito ruim a gente ter que ficar parando para ver qual foi o autor, qual foi a obra. Então, se vocês virem lá, estou citando agora a Alice Monteiro de Barros, vou colocar na minha referência, ó, mas eu já tenho um livro da Alice Monteiro de Barros, que é exatamente 1997. Então, na hora que eu começar a fazer citações, eu já vou fazer com 1997b, desse segundo livro que eu peguei, certo? E aqui tem várias, ó, tem citação de lei, vou mostrar aqui para vocês. Aí a gente coloca Brasil e a categoria, né? A modalidade é um decreto, é uma lei federal, lei estadual, colocamos a data de publicação e qual que é o conteúdo dela, ela versa sobre o quê? Nesse caso aqui, eu citei o decreto 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho, Brasília, Diário Oficial da União, a página e a coleção. Essa aqui é a CLT, então a forma de fazer a citação da lei. Muito bem, então depois vocês vão ver que é possível também, deixa eu descer aqui um pouquinho, que a gente tenha mais de uma referência de mais de um autor, aqui de novo eu dei esse exemplo, 2006A e 2006B, porque são 2 livros do Maurício Godinho Delgado, os 2 do ano de 2006. Estão vendo? Então, essa parte das referências, 10.520, e esse arquivo também vou deixar disponibilizado lá para vocês no Drive, para facilitar, tá bom? Agora, uma outra coisinha que eu quero mostrar aqui para vocês a partir desse documento é a seguinte. Nós falamos rapidamente na nossa última videoaula que é possível que vocês façam citações, eu pedi, inclusive, na segunda atividade avaliativa, que vai ficar para o dia 31 de janeiro, que vocês façam fichamentos. O que significa isso? Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, ou mesmo um artigo, a gente não vai usar ideias só nossas, né? A gente vai trabalhar com conceitos, vai trabalhar com ideias de outros pesquisadores, de outros estudiosos que já tenham feito uma pesquisa sobre um tema relacionado ou algo que a gente vai utilizar como elemento para a nossa reflexão. E a gente não pode simplesmente colocar a ideia de um outro pesquisador, de um outro autor, sem fazer menção a esse autor, a esse pesquisador, né? Sob pena de a gente estar cometendo plágio, sob pena de a gente estar violando regras de direitos autorais. Então, quando vocês, a minha proposta para vocês, para a atividade avaliativa 2, quando vocês forem fazer o fichamento, em primeiro lugar, para vocês já irem organizando essas referências bibliográficas, e em segundo lugar, para vocês catalogar, retirar ideias que possam ser úteis para o trabalho de vocês. Se vocês, ao lerem esse autor, vão fazer a interpretação de vocês e vão reescrever aquilo que ele disse, encaixando no texto de vocês, com as palavras de vocês, então vocês estarão parafraseando esse autor, isso significa que é uma citação indireta. Então, eu utilizei a ideia que o Maurício Godinho Delgado trazia em relação ao fenômeno do poder, escrevi com as minhas palavras. Mesmo assim, eu tenho que fazer uma referência a esse autor, eu tenho que indicar no meu texto que essa ideia veio do Maurício Godinho Delgado, ela não é minha, não é uma ideia originariamente minha, não é uma ideia inédita, que outra pessoa já disse. Agora, se eu copio literalmente, se eu transcrevo literalmente um fragmento, um pedaço do que foi a ideia daquele autor, trazida numa obra, aí eu vou fazer uma citação direta. Essas citações diretas, elas podem ser citações curtas ou citações longas. Então, por isso é que eu trouxe aqui para vocês esse fragmento do texto da minha dissertação do mestrado, só para vocês conseguirem ver exemplos dessas citações do texto. Nesse fragmento aqui, eu estava falando de um subitem da minha dissertação sobre o fenômeno do poder, porque depois eu ia explorar a questão do poder no contexto da relação de emprego, para depois relacionar aos limites do exercício desse poder no contexto da relação de emprego, no cotejo com os direitos constitucionais, principalmente no meu trabalho, eu estava falando sobre a privacidade, intimidade. Então, a discussão, o cerne da discussão aqui é se o empregador poderia, por exemplo, ter acesso aos e-mails trocados pelo empregado com outras pessoas, e-mail profissional, e-mail particular, então a gente chama de e-mail corporativo, né? E-mail corporativo, e-mail particular.
Também houve discussão aqui na minha dissertação em relação à possibilidade do empregador fazer revistas nos pertences dos empregados, por exemplo, fazer revista dentro dos armários que são disponibilizados para os trabalhadores, revista em bolsa, também discutir a questão da revista íntima, pode instalar circuito interno de televisão, né, câmeras dentro do ambiente de trabalho, em todos os momentos, em todos os locais, enfim, a discussão era essa. Então, fui construindo, fui desenvolvendo as partes do meu trabalho a partir dessa necessidade de definir o que era poder, depois o poder no contexto da relação de emprego, depois o poder de seus limites, se em conflito com os direitos constitucionais, principalmente relacionados à privacidade e à intimidade do trabalhador, para depois discutir pontualmente essas possibilidades de revista íntima, revista em pertences, monitoramento por câmeras, fiscalização de e-mails. Então, eu não poderia simplesmente partir do que eu acho, partir de autores que falam na internet, por exemplo, blogs, né? O Twitter. Eu não posso, dentro de um trabalho acadêmico, partir de uma ideia sem que tenha o chamado referencial teórico, uma construção. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo esse trabalho e iniciei essa parte aqui do fenômeno, citando alguns autores, que eram autores, como eu sugeri para você, tem um caminho, né, uma longa trajetória de pesquisa em relação a determinados temas, que são autores respeitados, que são autores conceituados dentro da academia em relação a esses temas. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma citação de Reginaldo Melhado. E aí, no meu texto, eu coloquei que, para Reginaldo Melhado, o poder tomado como fenômeno social é... Aí, vejam, como era uma citação que eu ia precisar de ter mais de 3 linhas no meu texto, eu chamo de citação longa. Citação de mais de 3 linhas é uma citação longa. Citação longa tem que ser recuada aqui em 4 centímetros, estão vendo? O meu texto começa no 1,25. Vejam só aqui onde é que está certinho, ó. 1,25, meus parágrafos, cada indivíduo, independentemente, para Reginaldo, está tudo alinhado em 1,25 e com espaçamento entre as linhas de 1,5 centímetros, igual está aqui, ó, parágrafo, 1,5 centímetros entre linhas, até que estava um pouquinho maior, estava no 12. Então, seria assim o meu texto. Na citação longa, vocês podem perceber que a letra está com tamanho diferente, está menor, tamanho 10, recuada em 4 centímetros, estão vendo? 4 centímetros. E aí, eu peguei a fala do Reginaldo Melhado, que é um trecho de algo que ele disse nessa obra. Então, não comecei desde o início da fala dele. Por isso, como eu suprimi um pedacinho, eu coloquei aqui, ó, colchete, 3 pontinhos, que são as reticências, para depois falar o que ele trouxe. É uma citação literal. Se eu abrir esse livro de 2003, do Reginaldo Melhado, vai estar na página 23 exatamente esse trecho, copiei igualzinho. E aí vejam que nessa citação longa eu não uso aspas, eu não coloco itálico, eu só tenho mesmo que recuar em 4 centímetros. Mesma coisa eu fiz aqui embaixo. Alice Monteiro de Barros define poder como? Então, vocês vão dialogar, a gente vai dialogando com os autores que vão falar qual é a definição de poder, para que depois eu apresente essa ideia, né, sobre o poder em contraponto com alguma ideia, ou que eu traga uma contradição, outro autor considera de forma diferente que poder seria, eu trago outra citação, mas o texto, ele deve fluir. Então, eu não devo fazer um texto todo copiando o que os autores falam, né, com muitas referências, eu tenho que trazer fluidez, eu tenho que amarrar uma ideia com a outra, eu tenho que dialogar, fazer um autor dialogar com o outro. Então, aqui também fiz uma outra citação longa para mostrar para vocês, ó, 10 centímetros recuado em 4, alinhamento, e com o nome do autor, só o sobrenome do autor, o ano e a página. Depois vou explicar essa chamada aqui, como que a gente vai fazer a indicação desse nome do autor. Por enquanto, só para vocês perceberem a diferença da citação longa para a citação curta. Aqui mais uma citação longa. Aqui eu quero achar uma citação curta. Olhem a diferença. Na citação longa, eu tenho mais de 3 linhas,
Nessa citação curta, ó, eu mencionei aqui o vocábulo, desculpem, disciplina deriva da palavra latina disciplina, cognata da forma grega didasko, ensinar, assim disciplina guarda relação com aprendizagem. A disciplina não se impõe. A autêntica disciplina é a disciplina consciente e a autodisciplina aquela que se observa espontaneamente. Qual é a diferença? Aqui dá para ver direitinho. Ó. Aqui eu tenho uma citação longa e uma citação curta. Dá para ver direitinho a diferença. Ó. Na citação curta, eu uso aspas. A partir do momento que eu comecei a copiar literalmente o que o autor disse, eu usei aspas. E fecho as aspas. Depois eu coloco aqui o nome do autor, o ano e a página. Eu não fiz essa citação direta dentro do texto com outro tamanho de fonte. Eu uso a fonte tamanho 12, igual estava no texto. E não faço recuada. Então, quando a citação é de até 3 linhas, e é uma citação direta, eu coloco utilizando as aspas. Agora, se eu vou utilizar uma ideia do autor, vou parafrasear, então eu vou dizer o que esse autor disse, pegar uma ideia e desenvolver com as minhas palavras. Eu não preciso, deixa eu ver se eu vou achar aqui algum. Não vai ter aqui uma citação, uma paráfrase, não. Mas poderia, ao invés de eu fazer essa transcrição aqui de Romita, né, dizendo a disciplina não se impõe, a autêntica disciplina é a disciplina consciente, a autodisciplina, aquela que se observa espontaneamente, eu poderia, ao invés de fazer uma citação literal, com aspas, dizer que, segundo Romita, a disciplina se observa espontaneamente, a autêntica disciplina que se observa de forma espontânea, sem que haja necessidade de imposição. Então, se eu mudo a forma como esse autor traz no texto dele, utilizo verbos diferentes, palavras diferentes para explicar aquela ideia, aí eu não vou utilizar as aspas, não vou fazer recuo, não vou diminuir a fonte, mas eu também vou ter que citar Romita, colocar o ano e vou colocar também a página. E eu estou falando aqui, né, de fazer citação, colocando o nome do autor, o ano e a página. Então, vendo que ao longo do texto, eu estou utilizando aqui a forma de me referir ao autor, colocando autor, ano e a página. Essa forma é chamada de entrada autor-data, de referência ou de citação autor-data. Teria outro jeito? Sim, vocês já podem ter visto em algum material, algum artigo, algum livro, a forma de citação assim, ó, fecha parênteses. Ao invés de eu colocar aqui, por exemplo, Melhado, 2003, página 23, eu poderia colocar assim, entre colchetes, o número 1. Então, eu vou fazer na entrada a chamada dos autores de acordo com a ordem em que eles aparecem e vou fazendo uma chamada que a gente chama de chamada numérica. E aí, lá no final do meu texto, lá nas referências, eu vou colocar assim, número 1. Aí, eu vou colocar Reginaldo Melhado, vou fazer a referência, vou citar aquela obra, do jeito que a gente viu lá nas referências, mas sem seguir um padrão de ordem alfabética. Eu vou seguir um padrão de acordo com essa sequência numérica que eu observei, certo? Qual que vocês vão utilizar? Autor, data ou esse padrão numérico? É mais comum a gente utilizar autor-data. Então, eu prefiro que vocês utilizem no projeto de pesquisa, até para gerar esse padrão, né, para ficar dentro desse padrão, essa forma que coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. Ah, professora, mas e se eu não tiver a página? Aí a gente vai ter o nome do autor, o ano, e aí, se a gente não existe página nesse documento, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, a gente pode colocar reticências ou outro padrão de acordo com a normalização arquivo de normas da ABNT, certo? Num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês outras possibilidades envolvendo citações, mas basicamente o que a gente vai precisar para fazer os fechamentos, para fazer essa primeira parte, a primeira atividade avaliativa, é isso que tem aqui nesse arquivo. Tem outras maneiras, por exemplo, a gente pode citar filmes, a gente pode fazer citação de
de atas, de outros padrões, de outros documentos, outros tipos de documentos, e aí vai ser um pouquinho diferente. Pode ser também que eu não tenha lido exatamente aquele autor, eu li um autor que faz a citação daquele outro autor, aí eu vou fazer a entrada pelo nome desse autor, vou colocar citado por, que a gente usa a palavra APUD, e aí coloco o nome desse autor que faz a citação com o ano e a data. Tudo isso está lá na NR, na NBR 10, 15 e 20 para vocês, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí para fazer esse primeiro trabalho, essa primeira atividade avaliativa. E no próximo, quando a gente for falar dos fichamentos, eu vou mostrar todas as regrinhas lá de citações que tem nessa NBR, tá? Mas você já tem como consultá-la, já está lá no Drive para vocês. Obrigada, até a próxima.